Oi, sou o professor Frederico, da Universidade Estadual do Ceará e da Faculdade de Educação de Itapipoca. Estou aqui para conversar, principalmente com os meus alunos, sobre a disciplina de História da Educação 1, em especial sobre a história da educação europeia, dentro do processo de modernização da sociedade europeia, certo? O que é o processo de modernização? O processo de modernização é quando a Europa feudal começa a ser superada pela Europa capitalista, pela Europa burguesa, né? E isso é um processo que vai durar uns 300 anos, né? A Idade Média Ocidental foi baseada no feudalismo, né? A economia agrária, uma economia fechada, né? Uma economia baseada nos feudos, né? Onde o poder político, né, era muito difuso, né? Em vários centros. Você não tinha a figura dos estados nacionais, e o que conseguia dirigir, expressar todo esse processo era a Igreja Católica, né? A Igreja Católica foi a grande depositária das conquistas culturais da antiguidade, né? E ao mesmo tempo tinha a hegemonia espiritual, a hegemonia cultural, né? Mas como já foi visto, né, isso se desestruturou pela própria movimentação da base material da sociedade feudal, que começou a se desagregar, né? Se desagregar pelo o aumento da produtividade do trabalho, se desagregar pelo aumento populacional, né, ocasionado por essa pressão do aumento da produtividade do trabalho, pelo aumento da generalização das relações mercantis, ou seja, da troca, né, que vai quebrando aquela economia fechada, certo? E isso vai impactar sobre a principal superestrutura da Idade Média, que é a Igreja Católica, né, que vai se dividir, né, com a chamada Reforma Protestante, né, um movimento já iniciado pelo rompimento da Igreja inglesa, né, a criação do anglicanismo, depois de vários reformadores, né, que vão questionar com base na tradução das escrituras do latim para as línguas nacionais a própria autoridade de Roma, né? Então, o primeiro sinal da desestruturação da Idade Média é a desestruturação da Igreja Católica. E vai emergir, né, todo um mundo novo, né, com essa desestruturação do feudalismo e da Igreja Católica, né? Daí nós temos, por exemplo, a emergência do humanismo, né? A cultura deixa de ser teocêntrica, né, para ser baseada no humanismo, né? Então, o humanismo tanto cristão como laico, né? O humanismo cristão vai partir do homem para Deus, né? O humanismo laico, né, vai partir do ser humano para o ser humano, né? Que vai expressar isso também, a ascensão de uma camada social baseada no comércio, né? A primeira momento, por exemplo, da emergência do novo é o exemplo do Renascimento, principalmente o Renascimento italiano, mas tem um Renascimento também em outros locais, em outros países, né? Mas o Renascimento italiano vai se expressar no humanismo, né? Na emergência de uma camada, né? De uma classe mercantil, de uma burguesia mercantil, né? Que é uma burguesia mercantil, é uma burguesia que é baseada no comércio, na compra e venda, né? Mais ou menos na compra, mas é uma compra mesmo. Você tem que comprar mais barato, ou então furtar, ou então roubar por meio da violência, né, para vender mais caro, certo? Então a ascensão dessa classe vai exigir também, né, a ascensão da classe burguesa, a urbanização, né, as populações vão mais para as cidades, né, onde tem mais opções, né,
Você vai ver a dissolução de setores do campesinato, de setores que viviam ao redor, né, dos chamados sectos feudais, ao redor dos senhores feudais, vão para as cidades, vão se transformar em assalariados e tudo mais. E você vê a nova necessidade educacional, né? Daí vão surgir os colégios, né? Que vão surgir também escolas protestantes, junto com as escolas católicas, né? E vai ter, claro, né? Você vai ter uma educação reformada, uma educação laica, e você vai ter uma reação, né, da Igreja Católica, que é a reação dos jesuítas, né? Que vão disputar a hegemonia da sociedade. Mas o importante é que o mundo não vai retornar para o feudalismo, a Igreja Católica não vai ser mais hegemônica, a Igreja Católica, embora poderosa, vai ser uma das igrejas, né? Que também fica uma coisa um pouco esquisita, né? A partir do momento, na Idade Média, você tinha a Igreja Católica no Ocidente como a única intérprete das Escrituras. Depois da Reforma Protestante, você tem os calvinistas, que também interpretam as Escrituras, você tem os luteranos, você tem os anglicanos e outras correntes, né? Então, diante disso, o poder, o Estado, não pode se adequar a uma ou outra, né? Daí aquela pressão para a laicidade do Estado, né? Inclusive do ensino. E você vai ter figuras como Juan Luiz Vives, Erasmus, François Rabelais, tá certo? Que são teóricos, né? Montaigne, ok? Que vão pensar a educação nesses novos tempos com novos fundamentos, ok? Também nesse processo, a Europa, né, um processo de consolidação da burguesia, né, vão surgir os estados nacionais, né, a tendência de unificação, né? Por exemplo, a Alemanha e a Itália só vão se unificar no século XIX, mas a França, a Inglaterra, a Espanha, né, se tornam estados nacionais, né? E estados nacionais tem que ter uma língua nacional, tem que ter uma educação nacional, tem que ter um sistema financeiro nacional, né? Uma legislação nacional. Então, tudo isso vai influir num novo tipo de educação voltada mais para as questões seculares, ou seja, as questões da vida moderna que está se desenvolvendo. Quer dizer, você tem que ter um conhecimento mais ou menos científico, você tem que ter habilidades contábeis, tem que saber ler, tem que saber escrever, né? O que se torna mais importante do que a salvação da alma na Idade Média. Então, a religião passa a ter um aspecto cada vez mais privado, né? Embora haja escolas religiosas, tanto protestantes como católicos, mas no centro vai ser um surgimento, né, de uma escola mais voltada para a reprodução da sociedade moderna sob a hegemonia das camadas burguesas, certo? Então, o fortalecimento da burguesia vai, né, se expressa também pelo fortalecimento do Estado, pelo fortalecimento do liberalismo, no sentido do livre comércio, né? Pelas liberdades, pelo direito à propriedade, direito de reunião, né? Coisas que, igualdade formal, né, entre os cidadãos, vai ter essa pressão, né? O que era, de certa maneira, inadmissível pelas condições da Idade Média, né? E vai ser também, se nós olhar para o século XVII, por exemplo, que tem no texto aqui, né, o texto da Maria Lúcia de Arruda Aranha, História da Educação e da Pedagogia, geral e Brasil, mas só estou vendo a geral, a gente vai ver que é o chamado século do método, né? É o século a burguesia se desenvolve e tem que se desenvolver necessariamente a ciência. A burguesia é impulsionada, vamos dizer assim, pela Revolução Comercial. Então a burguesia tem que conhecer a astronomia, porque tem que conhecer os mapas celestes para poder viajar, para poder sangrar os mares atrás de novas colônias, de novas fontes, né, de negócios, né, para poder vender na Europa. Então isso exige, né, a habilidade de construir navios, a habilidade de saber navegar, a habilidade de conhecer os caminhos, as correntes marítimas, né? Então isso necessita de um impulso, né, de desenvolvimento da ciência. Daí a questão do Galileu,
de Descartes, né? De você discutir o método, como é que eu conheço o mundo, a partir de que eu vou partir da onde? Eu vou partir da fé ou da observação? Eu vou partir da racionalidade ou do que eu acho? Ou do que eu sinto? Né? Então, isso tudo vai influenciar a educação moderna, certo? Há um termo, né, da crise da consciência europeia, né? Quando as massas europeias, o mundo europeu, vê que é parte de um mundo muito maior. Não só um mundo que tem colônias, que tem a África, que tem a América, que tem a Ásia, mas um mundo que faz parte do cosmos, né? Um mundo que tem os satélites, que tem a Lua, que tem os outros planetas, né? Galileu conseguiu ver os satélites de Júpiter e outras coisas mais, tá certo? Então começa também uma pressão para o surgimento, além da educação religiosa, da educação pública, né? O surgimento da educação pública na França, né? Principalmente, é uma educação que seja voltada para a formação de quadros, de pessoas, de indivíduos, para integrar as profissões emergentes que é uma sociedade urbanizada, uma sociedade baseada no comércio, uma sociedade que começa a se estruturar em torno da indústria, precisa ter um conjunto de conhecimentos que a educação religiosa não pode satisfazer, né? Daí que a filosofia moderna, né, que é o racionalismo e o empirismo desse período, né, o racionalismo vindo do René Descartes e o empirismo de Bacon, da Inglaterra, né, René Descartes francês e Bacon da Inglaterra, vai influenciar de uma maneira ou de outra o próprio pensamento pedagógico educativo, né? Tanto o racionalismo como o empirismo são formas filosóficas que procuram dar respostas aos problemas do mundo moderno que está emergindo. Respostas que não estão mais baseadas na escolástica da Idade Média, no tomismo da Idade Média, mas está baseada nas reflexões científicas, racionais, experimentais, né? No método de observação. Daí a tendência de surgir, por exemplo, o chamado realismo na pedagogia, né? Daí, por exemplo, Locke tentar, na perspectiva educativa, a formação do gentil homem, né? Que é o homem típico, burguês, né? Que deve ter uma série de habilidades, uma determinada postura para enfrentar os problemas que a realidade do capitalismo emergente necessita. O Comênio, né, outro grande pedagogo, vai também com a sua tese de ensinar tudo a todos, né? Você vê também uma pressão, né, pela democratização, mais ou menos, do conhecimento, né? Certo? Uma aspiração democrática. O Fénelon aí vai falar, inclusive, da educação feminina, né? Que era uma coisa que não era muito pensado na Idade Média, né? Então, são todas necessidades do pensamento moderno, né? Que exige uma educação à altura, ok? Também nós podemos ver no século, né, o século das luzes, né, que já é um outro momento, né, nesse processo de consolidação. Veja, nós estamos vendo da transição do feudalismo para o capitalismo, né, que é o renascimento e a reforma, são expressão desse processo inicial de transição. Estamos vendo também a consolidação dos estados nacionais e tem também, né, um movimento mais avançado que é os séculos das luzes, o ideal liberal, né, de educação. Todo esse processo politicamente se expressa em quê? Num movimento da burguesia, né, essa classe social, daí esse processo é chamado de revoluções burguesas, da burguesia deslocar a antiga aristocracia e a antiga nobreza do poder político, né? O que é o poder político? É a capacidade de dirigir a sociedade. Então, o processo de revolução burguesa na Europa, né, que vai durar uns 300 anos, é o processo no qual as burguesias nacionais, por exemplo, a burguesia francesa, a burguesia inglesa, vão deslocar, né, os setores aristocráticos e passar a dirigir essas sociedades, né? E é claro que isso vai ter uma implicação na educação,
certo? Então, o conjunto de ideias, né, a ideologia no bom sentido da palavra, que vai conformar esse processo de identidade política, cultural da burguesia é o chamado iluminismo, né? Ou ilustração, que vai se desenvolver em todos os países onde a burguesia tem intervenção. E tem algumas características interessantes, né? Quais são as características das ideias iluministas, né? Segundo o texto aqui. Por exemplo, na economia, o liberalismo representava as aspirações da burguesia de gerenciar seus negócios sem intervenção do Estado mercantilista. Certo? Então a burguesia vai defender, né, em tese, o livre mercado, porque o que significava a ingerência do Estado mercantilista? Significava que uma parte dos impostos pagos pela burguesia iam para as mãos da aristocracia que controlava o Estado, né? Ou então a burguesia comerciava, a burguesia tinha todo o intento de descobrir novos mercados, mas você tinha uma série de mecanismos estatais que favoreciam a aristocracia. Daí a palavra de ordem dela, desse ponto de vista econômico, era deixe fazer, deixe passar. O mundo caminha por si só, né? Que era a perspectiva liberal. Na política, as ideias liberais opunham-se ao absolutismo, né? Daí o surgimento das teorias contratualistas, né? Hobbes, certo? Locke, Rousseau, né? Claro que você vê um liberalismo, você vê um contratualismo autoritário em Hobbes, um contratualismo liberal em Locke e um contratualismo democrático em Rousseau, ok? Na moral também se procurava uma pedagogia, né, influenciar uma pedagogia de retorno à natureza, né? Ou seja, a natureza era mais importante do que as ideias celestiais, ok? Na religião se busca nem o protestantismo, nem o catolicismo, né, por exemplo, mas você busca uma chamada religião natural, sem dogma, sem fanatismo, né, chamado teísmo, né? Tipo assim, existe um Deus, esse Deus deu um empurrão com a criação e o resto depende da gente, né? Então, é claro que nesses pontos você tem vários setores, né? Mais à esquerda ou mais à direita, né? Mas o centro eram essas ideias que vão influenciar, né, vários movimentos educacionais, certo? E na educação você tem uma tendência liberal e laica, né, que diz, por exemplo, a educação deve ser um encargo do Estado, a obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar, nacionalismo, né, quer dizer, a recusa do universalismo jesuítico, né, ou seja, uma educação que dependesse de uma instituição que estava, como a Igreja Católica, que estava vinculado a uma estrutura internacional, certo? Daí a ênfase no nacionalismo. ênfase nas línguas vernáculas em detrimento do latim, ou seja, das línguas nacionais. Então, a prioridade do ensino era estudar bem, conhecer bem o alemão, conhecer bem o francês, conhecer bem, né, o espanhol, o português, né, e uma orientação prática voltada para as ciências, técnicas e ofícios, não mais privilegiando o estudo exclusivamente humanístico, né, ou seja, uma educação voltada para o mundo, né, o mundo no sentido moderno, não mais um mundo no sentido medieval. E daí, como tem, né, a necessidade disso chegar aos projetos de ensino, né? Aí você teve, também na Revolução Francesa, né, uma tendência mais radical nesse sentido. Aí você teve reformas na Alemanha, reformas em Portugal, tá certo? E aí tem vários, de um grande pedagogo, né, você tem vários pedagogos, né? Vários pensadores cujas ideias influenciaram a pedagogia. Né? Você tem o Pestalozzi, você tem o D'Alembert, você tem o Voltaire, você tem o Rousseau, Evelt, né? A Rousseau teve grande influência, né, nisso, tá certo? Há toda uma elaboração, né, principalmente em Emile, um livro básico dele sobre a educação, que vai ter uma série de reflexões. Você tem Kant, né, filósofo alemão, que também vai ter grande influência no processo educativo desse período, ok?
Então nós ficamos por aqui, né? Nós vimos basicamente o capítulo 6, 7 e 8, né? É interessante vocês lerem isso para a gente se preparar para o próximo capítulo. Eu vou fazer a discussão, que é o século XIX, né, da educação nacional. Então, até a próxima, pessoal.